Estamos ao vivo para mais uma aula aqui no perfil do projeto aqui Simplificando a Depilação a Laser, onde essa aula é totalmente democrática, todo mundo participa e a gente tira as principais dúvidas das pessoas que estão aqui nesse perfil sobre depilação a laser. Toda semana a gente tem um tema diferente, toda semana eu capto informações aí que acontecem durante a semana das pessoas que me mandam mensagem, me mandam as dúvidas e pego o tema principal da semana para trazer aqui para vocês. Nessa semana eu resolvi trazer para vocês um tema muito importante, que eu considero muito importante, e eu vejo que vocês também consideram importante, porque vocês me trazem as dúvidas de vocês sobre isso, e toda semana tem alguém me perguntando sobre as intercorrências da depilação. Então eu acho um tema muito válido, e acho muito importante a gente frisar as principais intercorrências, como elas acontecem, por que elas acontecem, como a gente faz para evitar essas intercorrências e como a gente deve tratar, como a gente deve manejar essas intercorrências também. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que todo profissional de depilação a laser, se não teve, um dia vai ter uma intercorrência. Ou vai receber um paciente de intercorrência de um outro profissional, tá? Então, é primordial, assim, antes de você começar a trabalhar com depilação a laser, que você entenda o processo e que entenda que a depilação a laser requer certos cuidados, principalmente quando a gente diz em relação à avaliação. A avaliação é o primeiro passo para a gente evitar toda e qualquer intercorrência. Mas antes de tudo, eu quero falar uma coisa bem pontual para vocês, tá? A principal intercorrência da depilação a laser, que eu considero, é perder o teu paciente. É a pior intercorrência que tem para um profissional de depilação, é perder o paciente. E por que eu falo isso? Porque quando você não se posiciona como uma autoridade na depilação, você perde o teu paciente para qualquer outro profissional. E eu falo isso porque a gente vem aí numa crescente muito grande da depilação a laser. Se vocês pararem para olhar o mercado, nunca teve tanto aparelho de depilação a laser disponível no mercado quanto a gente tem hoje. Nunca teve tanta opção, nunca teve tanta facilidade de comprar um equipamento, nunca teve tanto equipamento disponível para locação. Isso faz o quê? Né? Uma demanda de mercado muito grande, ou seja, a gente vai ter cada vez mais profissionais atuando com depilação a laser, tá? E no meio de todos esses profissionais, como em qualquer área, como qualquer profissão, vai ter o lado dos bons profissionais e vai ter o lado dos profissionais medianos, os profissionais que estão ali só levando com a barriga, vamos dizer assim, né? Aqueles profissionais que vão empurrando as coisas e se der certo deu, e se não der tudo bem também. Então, a gente vai ter essa demanda no mercado. E se a gente não aprender a nadar nesse oceano azul, a gente vai se afogar. Então, você tem aí um oceano azul de possibilidades dentro da depilação a laser, porque nunca teve tanta possibilidade de fazer a depilação a laser, nunca foi tão democrático estar nesse mercado. E se você não aprender a nadar nesse oceano azul, não vai ter boinha de braço que vai fazer você ficar flutuando ali no meio dos outros. Se você não aprender a nadar em braçadas largas, você vai ficar para trás. E por que eu falo isso para vocês? Porque tem profissional em todos os lugares. Independente se você trabalha numa cidade grande, se você trabalha numa cidadezinha do interior, sempre vai haver um outro profissional trabalhando com depilação a laser. E aí cabe a você, profissional, saber como é que você quer ser lembrado. Você quer ser lembrado como um profissional mediano, ou você quer que em qualquer lugar que se fale em depilação a laser, lembre do teu nome? Porque se é isso que você quer, você tem que começar a se posicionar hoje. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para daqui a pouco, para daqui quando você tiver um pouco mais de experiência. E por que é que eu falo isso? Porque se você não se posicionar, se você ficar aí em cima do muro, se você ficar sempre enrolando o teu paciente, se você ficar só utilizando o programa pronto do equipamento, se você ficar ouvindo só o treinamentozinho lá de ligar e desligar a máquina, você não se posiciona para o teu paciente.
E você não traz credibilidade para o teu paciente, porque quando o paciente vem com uma intercorrência e você não sabe manejar essa intercorrência, você não sabe o que fazer, você não sabe dar uma resposta segura para o teu paciente, ele vai em quem dá essa resposta, em quem vai resolver o problema dele. Os pacientes, as clientes de hoje, elas não têm mais tempo para te dar confiança. Elas não têm mais esse tempo para ver se vai funcionar com você. Você tem uma única chance de convencer aquela paciente de que você é a melhor escolha profissional para ela naquele momento. A paciente te traz um problema. E se você não souber manejar aquele problema dela, você vai perder a paciente. Por que eu digo isso? Porque ali na esquina tem outra profissional trabalhando com depilação a laser. E aí, muito provavelmente ainda aquela profissional que está trabalhando ali na esquina ainda é mais barato que você. E se vocês acham que dói perder uma paciente para alguém que cobra mais barato, vocês não sabem a dor que é perder uma paciente para quem cobra mais caro do que você. É uma dor muito pior, porque aí é um atestado de que a pessoa está disposta a pagar o preço que for para ter um bom atendimento. E você não soube dar esse resultado para ela. Então não é a questão do dinheiro, não é a questão de pagar o preço. É a questão de que você não está se posicionando como uma profissional de autoridade. E isso é um posicionamento. Para você se posicionar como autoridade, primeiro de tudo, você tem que ser autoridade. Você tem que saber manejar as intercorrências, você tem que saber fazer a depilação do início ao fim, você tem que ter um atendimento que conquiste, você tem que ter um ambiente que conquiste. Não é só falar, não é só ficar fazendo postzinho no Instagram. Você tem que ser uma profissional de autoridade. E aí sim você tem que parecer. Né? Tem que ser e parecer. Não dá só para você parecer na rede social, porque quando a paciente chega para você, você tem que manejar as intercorrências dela. Porque trabalhar com o padrão, trabalhar com o paciente gold, com o paciente top, que vem que paga o preço que você cobra, que tem a pele hidratada, que segue as tuas recomendações, que tem fototipo 2, pelo preto, aguenta o procedimento e vai, que você entrega resultado, é show. É show. Agora, quando vem um paciente fototipo alto, quando vem um paciente que tem diabetes, quando vem um paciente que está descompensado, que tem um paciente que tenha psoríase, e aí o paciente pergunta para você e você fica, ai, não sei, vamos tentar, e aí você não se posiciona para o teu paciente, ó, vai ali na esquina. Que a pessoa que é um pouquinho mais firme que você e entrega resultado. Então, a intercorrência, a pior intercorrência que eu considero é você perder a paciente. Porque aí você já perdeu a paciente sem ter nem feito a depilação. É a pior intercorrência que você vai ter. Então, antes de tudo, você vai ter que começar a se posicionar. E sabe por que é que as pessoas têm medo de se posicionar? Porque quando a gente se posiciona, eu tô falando umas coisas aqui pra vocês, eu tenho certeza que tá doendo em algumas pessoas. Porque eu estou me posicionando. Toda vez que a gente se posiciona, alguém se magoa com a gente. E é normal. Porque quando a gente se posiciona, quando a gente tem alguns posicionamentos, você vai atingir as pessoas. E tá tudo bem. Eu não estou aqui ofendendo ninguém. Eu estou apenas me posicionando. Não é para ser grosseiro, é para ser posicionado. Toda vez que eu venho aqui e falo para vocês, tem que utilizar o método pontual na depilação, porque o varredura não funciona. Tem sempre alguém que me manda mensagem, ai, mas eu uso varredura e funciona. Sempre atinge alguém, sempre vai atingir alguém. Mas eu continuo com o meu posicionamento. Tem que usar o pontual, porque o varredura não vai funcionar da mesma maneira. Você pode ter um resultado com varredura? Pode. Vai ter um resultado em todo mundo. Um bom resultado. Entregar em 4 ou 5 sessões? Não vai. E não sou eu que estou dizendo isso. São os estudos.
É comprovado que o pontual funciona melhor que o varredura. Por quê? Porque é científico que o pontual entrega mais energia pontualmente e não por área. Toda vez que você se posicionar de alguma forma na rede social, alguém vai se doer. Toda vez. E você não pode ter medo dessas pessoas, porque se você ficar em cima do muro, você vai deixar de ganhar muito mais pacientes do que se você se posicionar. Toda vez que você se posicionar na rede social dizendo não existe depilação indolor, toda vez que você falar isso para alguém, alguém vai se doer e vai dizer, mas lá em tal lugar é indolor. Indolor todo mundo faz. Agora, entregar resultado com depilação indolor, eu quero ver. Toda vez que eu venho aqui e falo para vocês, não é para usar anestésico no paciente porque corre risco de queimar. Alguém vai dizer, ai, mas eu uso anestésico e nunca queimei ninguém. Se você quer trabalhar com a sorte, tudo bem, cada profissional atua da forma que achar que é coerente. Mas o correto é não usar o anestésico porque você pode gerar queimadura no teu paciente. Então, toda vez que você se posicionar, alguém vai se doer. Só que toda vez que você se posiciona, você reforça a tua autoridade. Porque você não se posiciona à toa. Você está se posicionando porque você acredita naquilo. Eu só venho aqui e me posiciono para vocês da maneira como eu trabalho. Eu não sou um personagem aqui. Eu trago exatamente a maneira como eu trabalho. Para quem comprou o curso, lá no curso eu mostro o meu dia a dia com o Laser Day. Eu podia ter montado um estúdio para mostrar, ai, tudo bonitinho, como organizadinho a mesa de trabalho, mas não é assim no dia a dia. Eu trabalho em 7, 8 cidades. Eu tenho uma caixa organizadora para levar as minhas coisas. Então, eu não crio um personagem para trazer para vocês. Eu me posiciono da forma como eu trabalho. Por quê? Porque isso funciona para mim. E se funciona para mim, eu quero que mais pessoas trabalhem dessa forma também para funcionar para elas. Então, quando começa a funcionar as coisas para mim, eu quero dividir com vocês. E a parte das intercorrências é exatamente esse posicionamento. Eu posso dizer, olha, com muita clareza para vocês, que depois que eu comecei a me posicionar com os meus pacientes e comecei a direcionar a minha avaliação, eu reduzi drasticamente as minhas intercorrências. E o que eu quero dizer com drasticamente? Mais de 80% de redução de intercorrências de qualquer tipo. Eu nunca mais tive uma queimadura depois que eu comecei a me posicionar. Eu nunca mais tive um caso de hipopigmentação. E isso reforça muito a maneira como eu trabalho. Porque não é só a questão de tratar uma intercorrência. Porque a gente está suscetível a intercorrências. Eu seria hipócrita em vir aqui dizer para vocês que vocês, olha, trabalhem assim que vocês nunca vão ter nada de intercorrência. Porque existem condições que ficam subjugadas e a gente não visualiza, mesmo com uma avaliação bem direcionada. Existem condições físicas do paciente que a gente não consegue visualizar, mesmo com uma avaliação bem direcionada. Existem hormônios e situações dos pacientes que, a não ser que você passe um tempo e consiga visualizar com o tempo a falta de resultado, e aí você desconfia que tem alguma coisa, aí você faz um exame, direciona ele para um tratamento, que você na primeira sessão não vai ver. Então, não tem como a gente dizer, olha, você vai reduzir 100% das suas intercorrências. Mas, se você trabalhar da forma personalizada, com uma avaliação bem minuciosa, você considerar as características individuais do teu paciente, eu garanto para você que você vai reduzir as suas intercorrências, porque elas se aparecem para vocês, essas informações que fazem vocês evitar a intercorrência. E o que a gente tem de principal de intercorrência hoje no mercado da depilação a laser? Até um tempo atrás, até uns 5 anos atrás mais ou menos, a pior intercorrência que a gente tinha era queimadura. E a gente tinha queimaduras graves no mercado da depilação a laser. Isso porque os equipamentos eles eram mais fortes, assim, né? Eles eram mais livres de atendimento. Então, você podia fazer da forma que você queria
Era tudo liberado e os profissionais não tinham tanto manejo desses parâmetros, né? Não se tinham tantos estudos e não se tinha exatamente a forma como se devia trabalhar com aqueles equipamentos, então se gerava muita queimadura. O que o mercado visualizou com isso? Tá acontecendo muita queimadura. Vamos dar um jeito de segurar isso um pouco, tornar os equipamentos mais seguros. Bloquearam os parâmetros, né? Trouxeram os parâmetros prontos para os equipamentos. Então, a gente tem equipamentos no mercado agora que quase todos têm ali o modo pré-programado. Então, a gente tem já uma maneira de trabalhar pronta do equipamento. E com isso, dos 5 anos para cá, começou a ter um grande aumento dos casos de hipertricose paradoxal, ou seja, um efeito rebote. Porque a gente teve uma hiperproteção de pele e gerou menos energia, então a gente teve aí uns casos de fotobiomodulação nos pelos. Ao invés de a gente eliminar o folículo, a gente está estimulando o crescimento a longo prazo. Então, hoje no mercado da depilação a laser, a intercorrência maior que a gente tem de casos assim é de efeito rebote, muito menos queimaduras e mais efeito rebote a gente tem hoje. Isso porque nos estudos assim de 5 anos para cá, que era de 2, 3% a 5 anos, hoje a gente tem ali de 10 a 20% dos casos de hipertricose paradoxal. Então, é um aumento muito grande dos casos de efeito rebote. E isso reflete diretamente na visão de mercado da depilação a laser. Porque cada vez mais a gente ouve assim, depilação a laser não funciona. Depilação a laser não tem veracidade, depilação a laser não é definitiva. A gente tem esses casos de efeito rebote, mas a gente tem casos efetivos de depilação definitiva. Ela é comprovada cientificamente. A depilação, ela é real, ela existe. E esses casos de efeito rebotes, na minha visão de mercado, são graves, porque reflete diretamente no faturamento da tua clínica. Porque pensem comigo, se você vende um pacote para a pessoa, eu não trabalho com pacote, mas eu sei que a maioria das pessoas trabalha. Você vendeu o pacote de 10 sessões para tua paciente. Chegou na 8ª sessão e você ainda tem um monte de pelos naquela paciente. Você viu o pelo afinar, você viu o pelo clarear um pouco, mas ele continua lá. E aí você termina a 10ª sessão torcendo para a 10ª sessão ser a milagrosa que elimina o pelo. E aí, dali 2 meses, a paciente te manda uma mensagem e fala, olha, os meus pelos voltaram todos, eu quero meu dinheiro de volta. É uma frustração tão grande para o profissional, sabe por quê? Porque o profissional olha para aquilo que não trabalha personalizado, que usa do parâmetro pronto do equipamento e olha para aquilo e fala assim, aonde eu errei? Porque eu fiz tudo certo, eu segui o parâmetro do equipamento, eu coloquei lá as condições do paciente, a cor da pele, eu coloquei a cor do pelo, eu coloquei a espessura do pelo, a quantidade de pelos e mesmo assim não funcionou, aonde eu errei? E o profissional fica andando ali em círculo e não chega a conclusão nenhuma. E aí o paciente está ali cobrando e você não tem um posicionamento para dar para aquele paciente, porque nem você como profissional sabe o que é que aconteceu, porque afinal tem pacientes que você consegue dar resultado. Então, qual é o problema do parâmetro pronto? Ele não é de um todo errado, só que ele não cabe a todo mundo. Tem uma pequena parcela da população ali das tuas clientes que vai se beneficiar daquele parâmetro, mas a grande maioria não. Então, teria a possibilidade de você entregar um resultado muito antes para as tuas pacientes, só que com aquele programa pronto você vai demorar muito mais sessões e ainda corre um risco muito grande de ter um efeito rebote. Esse é o risco de você trabalhar com o programa pronto do equipamento. Fora que, se você trabalhar ainda com o programa pronto, né, não vamos ser injustos, ele ainda te gera um risco também se você trabalhar da forma errada com o programa pronto, te gera um risco de gerar queimadura. Porque se você só tem o manejo daquele programa, mas você não sabe fazer uma boa aplicação, você não sabe a pressão que você tem que exercer contra a pele, você não sabe fazer uma boa asepsia da pele, você não sabe o ângulo que o cristal tem que ficar na pele.
Você não sabe fazer uma avaliação, você não lembra que tem que cobrir tatuagem, você não sabe que tem que avaliar melasma, você não consegue ver nas condições de pele se o paciente tem, por exemplo, um melanoma. E aí você acaba gerando uma intercorrência por falta de conhecimento. Por quê? Porque quando te venderam um equipamento, te disseram, você não precisa estudar nada, porque eu vou te dar um treinamento do equipamento. E aí o treinamento nada mais é lá do que eles te ensinar a mexer no equipamento e usar o programa pronto. E te falam assim, olha, o varredura vai te fazer aplicar mais rápido, ao invés de você demorar 40 minutos para fazer uma perna, você vai fazer em 18, eles fazem um cálculo, daí assim você vai atender não sei quantos mais pacientes por dia, e aí por isso você vai faturar mais, então vale muito mais a pena a varredura. Só que se você não entregar resultado, você não vai ter paciente. O que faz você ter paciente é a tua entrega de resultado. Você não compra nada se você não espera algo daquilo. As pessoas não vão comprar a depilação de você só porque você é legal. As pessoas compram porque elas querem eliminar os pelos dela, porque a pessoa quer ir pra praia e quer usar um biquíni, a pessoa quer usar uma regata na academia. E se a pessoa pagou o pacote de 10 sessões e tá na 8ª sessão e ainda não viu o resultado, ela vai cair em cima de você e você vai perder a paciente. Então, toda a intercorrência que a gente tem, a gente consegue manejar. Tá? Então, o que a gente tem pior de intercorrência? As mais, né? Efeito rebote e queimadura. Tá? Essas duas intercorrências a gente consegue manejar fazendo o tratamento dessas intercorrências. Tá? Então, o efeito rebote tem volta, gente. Não se desesperem. Se você tá aí sentindo que eu tô te magoando, falando que você tá trabalhando com varredura e você tá tendo efeito rebote, você não tá caindo a ficha nesse momento, se acalme, porque tem solução, tá? O efeito rebote tem solução, a queimadura tem solução. A queimadura você vai avaliar e você vai ver o grau da queimadura que você causou. Só que uma coisa na queimadura é muito importante. Primeiro que ela não vai aparecer na hora que você queimou, a não ser que seja uma queimadura muito grave. A queimadura ela vai aparecer dali um dia. A paciente vai te mandar mensagem no outro dia, dizendo, olha, tá ardendo muito, tá coçando, tá vermelho, fez uma bolha. Ela vai te mandar no outro dia só. Então, você precisa acolher essa paciente já de imediato. Me manda foto, vamos avaliar isso aqui, passa aqui na minha clínica. E aí você vai fazer o manejo daquela intercorrência. A queimadura em si, a não ser que seja uma queimadura muito grave, você mesmo pode fazer o manejo. Senão você vai ter que indicar para ela ir fazer um tratamento médico, né? Tem casos que precisa tomar até medicação, né? Anti-inflamatório, enfim. Então, você precisa manejar a queimadura. O efeito rebote, você tem que avaliar durante o tratamento. Não dá para você esperar 10 sessões para descobrir que você causou um efeito rebote. Se você está fazendo a depilação na tua paciente e você está visualizando ainda pelo crescer, e esse pelo tá vindo mais fino e mais claro, acenda um alerta. Pelo de depilação a laser é para parar de nascer. É para eliminar o pelo. Não é para ele ir afinando até sumir. Quanto mais você afina o pelo, mais claro ele vai ficando, porque ele vai perdendo melanina, né? Então, se a gente tem um cano dessa grossura aqui, guardando melanina aqui dentro, eu vou conseguir matar muito mais fácil o pelo dessa forma. Agora, se eu tenho um caninho desse tamanhozinho aqui, com só um pouquinho de melanina, não vai captar a luz do laser. Ele vai ficando mais fino, vai ficando mais claro, vai ficando cada vez mais difícil de eliminar. Então, se você tá fazendo a depilação a laser, você tá na 4ª, 5ª sessão do teu paciente, e você tá achando que é um super resultado porque tá afinando o pelo do paciente, você tá com baita pepino nas tuas mãos. Porque depilação a laser não é para afinar pelo, é para eliminar. A depilação a laser, ela tem que entrar pelo folículo, através da haste do pelo, e chegar lá no bulbo, na matriz do pelo, e eliminar de lá. Se vocês estão fazendo só cosquinha no pelo, só machucando o pelo, e ele vindo mais fino e mais claro, pode dormir tranquilo.
vocês vão ter problema. Vão ter problema. O pelo vai ficando cada vez mais difícil de ser eliminado e você vai ter um rebote. Esse pelo ele está se estimulando a fazer mais mitose e meiose, e vai estimular o crescimento dele a longo prazo. Então, abram um alerta aí se você está só afinando e clareando o pelo do paciente de vocês. Mas o efeito rebote tem solução. Se você percebeu que isso está acontecendo com o paciente de vocês, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que mudar o protocolo que vocês estão utilizando, dar um intervalo para ver a real situação desse pelo, para ver se para de crescer, né? Se continua crescendo. E aí vocês vão mudar o protocolo de vocês. Se você continuar com o mesmo protocolo, é aquela história, não vai ter um resultado diferente se você está fazendo a mesma coisa. Você precisa ser mais agressivo no teu protocolo. Porque se você está só afinando o pelo, significa que você não está chegando na estrutura necessária. Você está ficando no meio do caminho, você não está gerando calor suficiente e não está chegando com esse calor na estrutura necessária para fazer a eliminação do folículo. Quando você gera inflamação do folículo, você vai ter o edema perifolicular. Ele é visual. Você visualiza na hora que você eliminou aquele pelo. Se você não tem edema perifolicular em nenhum pelo, em nenhuma sessão, tem alguma coisa errada com o teu protocolo. É impossível você não gerar nada de edema perifolicular, nada, nenhumzinho assim, em nenhum pelo, em nenhuma sessão e ter um resultado efetivo. E por que eu falo isso? Porque basicamente, 80% dos pelos de um ser humano adulto está na fase anágena, que é a fase que a gente consegue chegar lá no folículo, lá na base do pelo, lá na matriz, para eliminar esse pelo. 80%. Por isso que na primeira sessão, se você está com o protocolo bem refinado, você acerta já na primeira sessão, você pega basicamente 80% dos pelos. E dali para frente é a contenção de danos. Por isso que a gente consegue entregar resultado com 4 ou 5 sessões. Porque acerta o protocolo já desde o início, porque tem uma avaliação bem refinada, porque você vai a fundo na história do paciente. Você explica para ele que ele tem que tolerar o procedimento. E aí você não vai ter uma intercorrência como o efeito rebote lá na frente. Só que aí qual é a questão? Para você ser agressivo no protocolo, você tem que conhecer o protocolo, tem que conhecer a depilação a laser, porque senão você vai ter medo de queimar o teu paciente. E se você não conhecer o paciente, não conhecer o protocolo e avançar o sinal, você de fato vai queimar o teu paciente. Entendem como é uma balança? Então precisa ter o conhecimento para você ser mais agressivo. Mas se você for mais agressivo sem ter a base, você vai queimar o teu paciente. E ainda em torno disso, você ainda tem outros tipos de intercorrência. Você pode ter uma hiperpigmentação, no caso da paciente ir pegar sol depois do procedimento. Se você gerou uma inflamação e a paciente pegou sol depois, você pode gerar uma hiperpigmentação. Você pode gerar uma lesão de pele, que pode gerar uma hiperpigmentação pós-inflamatória depois. Você pode gerar uma lesão de pele que gere uma hipopigmentação. E na minha concepção, a hipopigmentação é ainda pior do que a hiperpigmentação. Porque a hiperpigmentação você tem maneiras de clarear a pele. Então você consegue manejar. A hipopigmentação significa que aquela lesão de pele eliminou os melanócitos daquela região. Ou seja, você eliminou a célula que produz a melanina daquela região. Daí, a não ser que os melanócitos adjacentes supram a necessidade daquela região, e aí você consiga ter uma nova pigmentação, ou, infelizmente, aquela paciente vai ter aquela lesão de pele hipopigmentada, aquela mancha branca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a sensibilidade do paciente de vocês. Às vezes acontece de você, na hora de aplicar o primeiro disparo, a paciente ser super sensível, e você não tem como prever que ela é super sensível, e no primeiro disparo, você tá lá na axila, a paciente dá um pulinho, e aí desacopla a ponteira.
E nesse desacoplar, você disparou aqui no ar, a luz, ao invés dela penetrar, ela dissipou inteira aqui na pele. Provavelmente eu vou ter uma queimadura aqui. E aí, o que eu faço com isso, né? Primeira coisa, eu vou diminuir a fluência. Porque no próximo disparo eu não posso fazer com que ela pule de novo. Eu vou super acoplar essa ponteira e vou tentar com disparo com uma fluência menor. Agora, se eu não levo em consideração esse primeiro disparo e não corrijo o meu protocolo e faço na axila inteira da paciente com ela dando pulinho e eu queimo a axila inteira dela, aí a culpa é tua. Porque foi uma falta de manejo da aplicação tua. Um pontinho, tudo bem. Pode acontecer. Agora, se você viu o primeiro pontinho e não tomou nenhuma atitude para o restante da axila, aí te falta manejo de aplicação. Assim como pode ser que você queime uma paciente porque você está higienizando errado a pele da paciente, porque você não higienizou a pele e a paciente está com algum produto na pele, porque você não fez as orientações pré-depilação corretamente e a paciente veio com alto bronzeador. Então, existem várias possibilidades de gerar intercorrência. A maioria delas existem soluções, né? A gente consegue dar a volta aí. Só que se você não tiver a expertise de avaliar o teu paciente e continuar no modo automático, eu não tô falando nem do modo automático do equipamento, tô falando do teu modo automático, de achar que o paciente é uma axila ambulante que vem, porque tem pessoas que são assim, né? Consideram só a axila da pessoa. A pessoa nem existe. Já chega, já tira a roupa, já deita, já aplica o laser e vai embora. Você nem conversou com a paciente. Parece que todo mundo tem a mesma cara. Então, se você não sair do teu modo automático e mudar a maneira como você avalia o teu paciente, você nunca vai conseguir montar um protocolo ideal. Você nunca vai conseguir considerar um bom resultado porque você não avaliou direito o teu paciente. A chave do sucesso da depilação a laser é e sempre vai ser uma boa avaliação, porque é através da avaliação que você vai colher as informações necessárias para montar o teu protocolo. E montando um protocolo bem refinado com essas informações, você vai ter o resultado. E se você pegar, faz o teste, se você tem um equipamento aí que monta para você um protocolo pronto, faz um teste, faz uma boa avaliação do teu paciente. Monta um protocolo bem refinado e vai lá e compara com o protocolo pronto do equipamento para ver se é parecido. Depois me contem essa experiência aí para vocês fazerem. Deixa eu responder as perguntas de vocês aqui. Eu tenho uma cliente que tinha um resultado bacana, vários edemas, mas encerrou o tratamento, então voltou para cera. Quando fui fazer a cera está com muito pelo ainda, como se não tivesse feito. E os edemas que eu causei? Então, se você causou edema perifolicular, aquele pelo morreu. Eu já fiz esse teste, eu já fiz mapeamento de pelos em pacientes meus, para ver se aquele pelo que eu causei o edema perifolicular, ele nascia em outros momentos do tratamento. E ele não nasce. O pelo que você gerou, edema perifolicular, ele não nasce mais. Só que o que acontece? Pode ser que você tenha falhado na avaliação. E se a paciente está tendo pelos novos, porque o pelo que você elimina, ele não nasce mais. Mas a gente é um ser vivo, né? Biológico. Então, o nosso corpo tem capacidade de formar novos folículos. Não é o natural. Então, se o organismo está trazendo novos folículos, tem alguma coisa que está estimulando esses novos folículos. Quais são as coisas que podem estimular os novos folículos depois da depilação a laser, né? Hormônios, tanto naturais como sintéticos. E sintéticos eu falo por anabolizantes, pode ser essas reposições hormonais, pode ser naturais, a pessoa tem ovário policístico, mioma, pode causar também, alguma coisa que gere desequilíbrio hormonal, alguns desequilíbrios de hormônios da tireoide que podem estimular também os hormônios femininos, aumento da testosterona. Então,
tem várias coisas que podem estimular o crescimento de novos pelos. O uso de minoxidil, às vezes a pessoa não faz a ligação de uma coisa com a outra, então tá tratando a queda do cabelo, passando minoxidil aqui no cabelo. Daí começa a nascer pelo lá na coxa. Daí acha que não é possível. Só que o minoxidil, ele adentra pelos folículos capilares e não sei se vocês sabem, mas o couro cabeludo é altamente vascularizado. E esse minoxidil, ele entra na corrente sanguínea. Inclusive, tem pessoas que fazem uso oral de minoxidil. Então, ele vai para a corrente sanguínea. E se está na corrente sanguínea, ele não distingue aonde que tem que crescer cabelo. Ele vai crescer aonde tiver qualquer folículo ali ainda inerte. Às vezes não morreu bem o folículo, ele estimula o crescimento. Então, o pelo que você eliminou, que você visualizou o edema perifolicular, ele morreu. Mas se a paciente volta a ter pelos depois, você tem que investigar uma nova causa. Vamos ver aqui, eu vi que tinha mais perguntas. Como reverter o efeito rebote? Revisando o protocolo. Quando você revisa protocolo, você consegue reverter o efeito rebote. Então, você tem que rever aquilo que você está fazendo de protocolo e assumir que não funcionou. Que da maneira como você está fazendo, não está funcionando. Então, você tem que rever o protocolo que você está fazendo. E fazer uma nova avaliação, ver o porquê é que não está funcionando esse protocolo. E aí sim, você vai direcionar um protocolo para que tenha um resultado. Tem que ser mais agressivo, gente. Para montar um protocolo bem direcionado para um paciente específico, você tem que levar em consideração o fototipo desse teu paciente, você vai colocar a duração de pulso. Vai ter que usar uma frequência baixa e altas fluências. Se vocês pegarem os estudos científicos que comprovam a depilação definitiva, a gente está falando aí em 35, 40 joules por centímetro quadrado de fluência. Então, não adianta vocês quererem trabalhar com 16 joules de fluência e achar que vocês vão ter resultado definitivo. Não adianta a gente querer fazer aos pouquinhos. O pelo não morre aos pouquinhos. Ou você chega na estrutura necessária, ou você fica na metade do caminho e só machuca o folículo. Então, não tem como você matar um pouquinho o pelo. Ou você mata ou não mata. Então, se você continua ali com um paciente que é hipersensível, que não funciona, que não aguenta a depilação a laser, infelizmente esse paciente não está indicado para o procedimento. Não adianta a gente querer... Existem maneiras de deixar mais confortável, a gente vai sempre seguir a sensibilidade do paciente, a gente vai resfriar o local, mas infelizmente a gente tem que gerar calor. A gente tem que gerar um calor de aproximadamente 60 graus lá dentro do folículo. Tem que ser agressivo. Não dá para trabalhar ali com 12, 13 joules por centímetro quadrado de fluência. Você não vai ter resultado. Mas isso eu tô falando, não é para amanhã vocês saírem colocando 40 joules por centímetro quadrado de fluência em todo mundo. Você vai chegar nessa fluência quando você tiver com o protocolo inteiro adequado. Quando você tiver com uma duração de pulso adequada para o fototipo do paciente, e aí você vai conseguir subir a fluência. Se você ainda não sabe colocar a duração de pulso para o teu paciente, se você no teu equipamento não visualiza qual é a duração de pulso que o teu equipamento utiliza, se você olha no teu equipamento e você não sabe o que é a duração de pulso, não é para amanhã vocês saírem colocando 40 joules por centímetro quadrado de fluência nos pacientes de vocês. Vocês vão queimar todo mundo. Então, tenham cuidado com o que vocês vão fazer. Ó, tem bastante gente pedindo para falar das estratégias de posicionamento na depilação a laser, né? A gente já teve uma aula sobre isso aqui. Para quem perdeu a aula de posicionamento, que era as bases de uma depiladora valiosa, os pilares, a aula tá lá no YouTube. Mas eu vou anotar aqui pra gente fazer mais uma aula sobre isso, tá? Para quem comprou o curso, lá no curso tem um módulo bônus só sobre autoridade em rede social, tá?
Já tem quase todas as aulas disponíveis lá para vocês. Ainda vai entrar mais algumas aulas que eu tô editando, ainda tô colocando coisas novas lá, que não estavam programadas, mas que agora eu achei bem interessante, porque eu vou recebendo feedbacks de vocês e eu vou colocando lá no curso também. Então eu já gravei e agora eu estou editando as aulas, em breve vai entrar lá mais aulas para vocês de posicionamento. Então lá no curso tem como vocês devem montar o Instagram, como fazer os posts, o que postar, que tipo de post, aonde postar. Então, tem tudo lá no curso para vocês, tá? Gabi, a largura de pulso em fototipo alto deve ser sempre acima de 300 e se evita intercorrência? Então, a gente sempre trabalha assim, a duração de pulso, ela é o quê, né? Ela é o tempo de atuação da luz na pele. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a largura do pulso. Para a gente ter, quanto mais... Vou explicar de uma forma bem simples assim, tá? Quanto maior for a duração de pulso, menos calor a gente vai gerar. E quanto maior é o fototipo, menos calor a gente tem que ter, porque senão a gente dissipa esse calor na pele e a gente queima o paciente, porque briga a melanina do pelo com a melanina da pele. Então, sim, para fototipos altos, a gente vai ter sempre uma alta duração de pulso. Nem sempre acima de 300, porque tem equipamentos que não trabalham acima de 300. Tem equipamentos que vão até 200 milissegundos, né? Então, você tem que fazer a interação entre os parâmetros. Se eu tenho um equipamento que tem só 200 milissegundos de duração de pulso, é óbvio, eu não vou trabalhar com uma fluência alta, porque eu já estou gerando mais calor, né, numa menor duração de pulso. Então, você tem que equilibrar os parâmetros. Nem sempre só a duração de pulso vai evitar intercorrência, tá, Juliane? O que evita intercorrência é a aplicação, o protocolo bem personalizado, a avaliação que você fez, a integridade da pele. Se eu tiver com um parâmetro bem redondinho, com a duração de pulso ok, subir a fluência de acordo com a sensibilidade do paciente, vou gerar um resultado, mas não avaliei a pele do paciente e a pele está super ressecada, eu posso queimar o paciente. Porque se eu tô gerando um calor de 60 graus, vocês concordam comigo que esse calor vai puxar toda a água que eu tenho nessa pele? E se eu não tenho água nessa pele, ela tá desidratada, já tá seca, ele vai ressecar ainda mais a ponto de gerar casquinha, a ponto de gerar ferida, a ponto de poder fazer uma bolha. Então, eu posso sim queimar um paciente e ter intercorrência, não por causa do protocolo, mas porque eu errei na avaliação da pele do meu paciente. Então, a intercorrência, ela vem por um conjunto de fatores. Por isso que eu falo, precisa do posicionamento de vocês enquanto profissionais, não só na rede social, mas aqui ó, no tete-a-tete com o paciente. Quando o paciente senta na frente de vocês no consultório, não sei se ele senta, né? Aqui o paciente costuma sentar para fazer a avaliação. Ou deitar, enfim, né? Como vocês conduzem aí a avaliação de vocês. Mas quando o paciente está na frente de vocês e vocês não conseguem se posicionar como uma autoridade, vocês vão perder o paciente, vocês vão gerar intercorrência, porque vocês não estão avaliando da maneira correta. A intercorrência, ela vem por um conjunto de fatores. Às vezes você está com o protocolo certinho, mas você errou na avaliação. Você está com o protocolo certinho para as informações que você tem, mas você não perguntou para o paciente se ele toma alguma medicação e ele está fazendo tratamento para acne com Roacutan. E o paciente, ele não tem obrigação de saber as coisas da depilação a laser, sendo que o profissional é você. O paciente não tem que saber as condições que levam ele a ter uma intercorrência. Quem tem que saber é você como profissional. Então, se o paciente chega para você e você só olha a cor da pele, cor do pelo, a quantidade de pelo, a espessura do pelo, isso você nem precisa, realmente, você não precisa de nada, se é só isso que você avalia. Só que o paciente, ele é um ser humano íntegro, completo. Ele tem uma história, ele tem um hábito de vida. Ele tem outras coisas que ele está fazendo tratamento. Às vezes está tratando a pele com ácido, às vezes nem está tratando nada, mas usa um ácido diário. Para, sei lá, usa um ácido no skincare. Às vezes faz uso de um medicamento que para o paciente é uma coisa simples, normal, só que ele acha que não vai intervir em nada no tratamento da depilação. E se você, como profissional, não falar para o paciente, ele não vai te dizer.
Por isso que precisa conduzir da maneira correta a avaliação. Não adianta você só olhar para a cor da pele do paciente para colocar o protocolo. Você tem que olhar a integridade da pele, você tem que saber o que está se passando por baixo daquela pele, se o paciente não está tomando uma medicação, se ele não passou nada na pele, se ele não está usando algum produto que vai interferir. Cansei já de ver pessoas trabalhando com depilação a laser, que fazem depilação em axila sem higienizar a axila antes. Como é que a paciente vem com desodorante? Como é que você faz o laser em cima do desodorante? Sabe qual é um dos principais componentes do desodorante? Álcool. Álcool. Como é que você faz um procedimento que gera calor de 60 graus na pele em cima de um produto que a maior composição dele é álcool? Então, se vocês não começarem a se posicionar diante do paciente de vocês, além de gerar intercorrência, vocês vão perder pacientes, vocês vão perder mercado, porque como disse lá no início da live, para quem não estava, o mercado nunca esteve tão cheio de profissionais atuantes. Nunca teve tanto equipamento de depilação a laser. Se vocês não aprenderem a nadar nesse oceano azul da depilação a laser, vocês vão ficar para trás se afogando. Então comecem a fazer aulinhas de natação aí pra gente dar abraçadas largas nesse oceano. O edema só é gerado no método pontual de aplicação? Não, tem pessoas que conseguem gerar edema perifolicular também com varredura. Só que a questão é, no pontual, eu tenho uma chance muito maior de gerar um edema consistente num número maior de pelos, porque eu aplico pontual por centímetro quadrado. O varredura ele vai te dar uma grade, né, um grid, e vai espalhar aquela energia ali. Alguns desses pelos, muito poucos, vai pegar meio que pontual. Os outros vai pegar um calorzinho, e esses vão dar o varredura ali, vai pegar e vai dar rebote depois. Então, pode dar resultado varredura? Pode, mas como eu falei, numa pequena parcela da população, num paciente gold, paciente top para depilação. Só que vocês, não sei vocês, mas esses pacientes, para mim, eles são exceção. A maioria dos meus pacientes, eles têm desigualdade de coloração de pele, eles têm hipersensibilidade, eles têm manchas, alguns têm partes mais ressecadas. Nenhum paciente é totalmente assim, redondinho, sabe? Todos eles têm algumas particularidades que eu levo em consideração na avaliação. Então, pra gente, se todo paciente fosse top, assim, todo paciente fosse o paciente gold, o paciente, né, topo da cadeia alimentar, ok, estaríamos todas, eu nem precisaria estar aqui falando sobre intercorrência. Ninguém ia ter intercorrência. Porque é muito difícil você gerar uma intercorrência num paciente assim. Porque o protocolo da depilação ele é feito para esse paciente. Para o restante dos pacientes a gente adapta. Então a questão não é você usar o protocolo. É você conhecer o protocolo, saber como ele atua para poder adaptar para pacientes que não se encaixam nesse protocolo padrão. Então a gente tem que atender a todo mundo, né? Quando a gente fala assim, o meu equipamento de depilação a laser ele é seguro para pacientes de fototipos altos. Todo equipamento de depilação a laser é seguro para fototipo alto. O equipamento de diodo, então, é o mais seguro que tem para fototipo alto. Se você souber trabalhar. Se você souber fazer o protocolo para depilação a laser com largura de pulso adequada para fototipo alto, ele é seguro. Então, não tem como você não trabalhar dentro do protocolo. Só que você precisa conhecer o protocolo para adequar ele para todo tipo de paciente, para todo tipo de fototipo, para todo tipo de pele, para pele mais ressecada, para pele mais manchada. Tudo você vai ter que avaliar. Tem uma unidade na minha cidade, falou comigo que não pode fazer pontual nos lábios da vagina porque são mais escuros e pode queimar. Eu só trabalho com o método pontual. Meu equipamento nem faz varredura.
E eu faço em todas as regiões aonde a minha paciente permite que eu faça a depilação. Faço depilação em orelha, faço depilação dentro aqui do nariz, faço pertinho do lábio aqui, faço em mento, faço atrás da orelha, que tem pacientes que têm pelinhos ali. Todo pelo que for escuro é possível de ser eliminado. O que a gente toma cuidado para... Eu não faço. Próximo do globo ocular. Nessa região aqui da sobrancelha eu não faço. Mas na região de cima, aqui na glabela eu faço, aqui na lateral. Nos lábios, na região íntima, é mais difícil da gente ter resultado. Mas com o protocolo adequado a gente pode fazer em toda a região. Se fosse que a gente não pudesse fazer na região dos lábios porque é mais escuro e pode queimar, então também não dá para fazer em ninguém que é moreno. Não dá para fazer em ninguém que tem fototipo alto. Porque se é pela cor, né? Pensando assim num raciocínio lógico. Se for pela cor, então a gente também não pode fazer em ninguém que seja fototipo 5 e 6. E eu sei que tem gente que fala assim, não pode fazer pontual em fototipo 5 e 6. A gente nunca vai ter um resultado definitivo em fototipo 5 e 6. Por quê? Porque a gente não consegue subir fluência. A gente não consegue entregar a mesma energia para fototipo alto. Por isso que a gente não tem um resultado tão efetivo também na região íntima. Porque a gente não consegue entregar a mesma energia, porque senão gera queimadura. Só que ainda assim, o modo pontual, com uma fluência mais baixa, entrega mais energia do que o varredura. Eu consigo ter um resultado melhor com o pontual, com uma fluência menor do que o varredura. Então eu faço pontual. E eu tenho resultados também em grandes lábios. Então a gente consegue ter resultado, só não é tão efetivo quanto na região suprapúbica, por exemplo. Mas a gente tem resultado sim. Fico meio decepcionada comigo, eu não sabia disso tudo antes, quando comecei. Então sei que falhei demais, pouco resultado, efeito rebote. Então, Eduarda, todo mundo passa por isso, tá? E não fique decepcionada com você. Porque o mercado da depilação a laser, infelizmente, ele virou isso. Ele virou um comércio eterno de pacotes de depilação e faz com que os profissionais se frustrem. Porque quando a gente compra o equipamento ou quando a gente faz o treinamento do equipamento, eles vendem pra gente uma coisa que é milagrosa. Eles acham assim, não, é só aplicar o protocolo e vai dar tudo certo. E eu falo isso com propriedade. Quase todos os equipamentos aí do mercado, eu já fiz o treinamento. Porque quando eu queimei uma paciente, há 5, 6 anos atrás, eu não entendi por que eu queimei. Porque, afinal, eu nunca tinha queimado ninguém, eu usava o protocolo ok para todo mundo, eu tinha resultado. E eu não chegava a uma conclusão do porquê que eu tinha queimado uma paciente. Eu comecei a fazer curso em cima de curso, certificado em cima de certificado, eu fui para longe fazer curso. E todos custaram muito. Porque eu moro muito no interior e aqui não tem nada. Então, tudo eu tinha que ir para São Paulo, eu tinha que ir para Porto Alegre, eu tinha que ir para Florianópolis. Aqui não tinha nada. Tudo me custava muito. E eu ia atrás, eu fazia treinamento online, eu entrava em contato com fábrica, eu entrava em contato com um locador e eu queria saber tudo. Ninguém me falava por que eu tinha queimado o meu paciente. Ninguém me explicava. Só me mostravam como funcionava o novo aparelho. E aí vendem para nós essa ideia de que só o equipamento faz o milagre total. E aí quando vendem essa ideia para nós, ninguém assume a responsabilidade. Porque quando você está com o paciente, se você dá resultado ou se você não dá, ou se você gera uma intercorrência, ou se você queima alguém, a responsabilidade é tua. Não é do fabricante, não é do locador, não é do vendedor que vendeu para você, não é de quem te deu o treinamento. A responsabilidade é tua. E aí é frustrante, porque você não trabalha para errar. A gente não pensa assim. Ninguém sai de casa todo dia pensando, não, hoje eu vou enganar 20 pacientes. A gente trabalha achando que a gente está fazendo o nosso melhor. E a gente, pelo menos eu sempre tentei dar o meu melhor. Só que quando eu também cheguei à conclusão, bom, eu não tenho a excelência suficiente para entregar isso. E eu comecei a estudar de verdade, eu vi que o buraco era bem mais embaixo. E é por isso que eu trago hoje minha cara a tapa aqui nessa rede social,
me posicionar para vocês, porque a frustração que eu senti quando eu queimei a minha paciente e eu não soube nem explicar para ela o porquê que eu queimei, porque eu fui muito humilde com a paciente, falei, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu tratei ela, eu levei ela na dermatologista e tudo, não foi nada grave, não ficou mancha, não ficou nada, ficou tudo bem, ela é minha paciente até hoje, inclusive. Mas a frustração que eu senti de olhar para minha paciente e ter que dizer para ela, olha, eu não sei o que eu fiz para queimar você, me dói até hoje. E eu não quero que ninguém passe por isso. Porque dói muito na gente que é profissional. Porque eu sempre fui uma profissional idônea, assim. Eu sempre quis trazer o melhor para os meus pacientes. Eu sempre estudei muito. Eu sempre quis ser uma profissional diferente. Eu nunca quis ser mais do mesmo. Eu sempre quis trazer uma visão mais ampla do paciente. Considerar o paciente de uma forma total. Trazer um atendimento mais holístico, mais integral para o meu paciente. Eu sempre trouxe isso, essa sempre foi a ideia da minha clínica. E quando eu me vi nessa situação, eu disse, cara, eu não quero que nunca mais eu sinta isso na minha vida. E se eu puder que 10 pessoas que me assistem não passem por isso também, eu vou fazendo de 10 em 10. Mas quanto mais pessoas eu atingir e despertar esse sentimento de não querer passar por isso, eu vou dormir feliz. Porque a gente se frustra mesmo, Eduarda, porque a gente quer ser melhor, a gente quer entregar resultado para o paciente. E tem coisas que não dependem só da gente, dependem de todo um conjunto de circunstâncias e que a gente pode evitar. Mas a gente precisa do conhecimento para isso, e esse conhecimento ele é bem restrito. Aprendi com você que paciente bem informado não dá trabalho, faz muito sentido. É exatamente isso. Se você informa o teu paciente, alinha a expectativa com ele na primeira sessão, na avaliação, explica para ele o que ele tem que esperar, ele te ajuda a dar resultado. Porque ele vai cuidar mais, ele vai manter a pele hidratada, ele vai evitar de pegar sol, se ele tomar alguma medicação, ele vai te contar, se ele estiver fazendo uso de alguma coisa na academia, que talvez ele suspeite que vai interferir no tratamento, ele vai te contar. Então, o paciente bem informado, que sabe aquilo que ele está consumindo, que sabe aquele procedimento que ele comprou, como funciona, ele vai te ajudar a dar resultado. Ele não vai te dar trabalho, ele vai te ajudar. Com qual produto devo fazer a asepsia da paciente? Você pode utilizar sempre clorexidina a 2 a 4 ou 4%, com base aquosa, nunca alcoólica. Ou você pode utilizar também detergente enzimático, mas aí tem que fazer a limpeza depois, né? Faz a espuminha ali com o detergente, depois enxágua ou passa a gaze molhada para tirar a espuminha. Você pode fazer a higienização da ponteira também com esse produto. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas utilizar álcool 70 na pele do paciente pode aumentar o ressecamento da pele e induzir a queimadura. E se você utiliza álcool 70 para fazer a limpeza do cristal do equipamento de vocês, a longo prazo pode estragar o equipamento também. Ele vai deixando fosco o cristal e aí vocês vão perdendo a refração da luz. Então, você não pode utilizar álcool para limpar a ponteira. Você tem que utilizar clorexidina ou detergente enzimático. Eu sempre apliquei em cima de desodorante. Eu digo que não pode 24 horas depois da sessão. Antes eu achava que não tinha problema. Então, é sempre essa questão, sabe? Tipo, eu sempre fiz, nunca deu problema. Até dá. Eu também sempre atendi daquela maneira até que eu queimei alguém. E aí eu acendi um alerta. Cara, eu não quero mais queimar ninguém. Então, lógico, o desodorante, ele não é álcool puro, mas ele contém álcool. Se você pega uma paciente que tá com um pelinho encravado ali no meio, tá com um pelinho com uma foliculite, com o desodorante por cima, já são 2 fatores que aumentam a tua chance de intercorrência. E aí, se você somar mais um aí, né, até você gerar uma intercorrência. Gente, 20 segundos que vocês vão perder do atendimento de vocês para higienizar. Vocês vão mesmo correr o risco de gerar uma queimadura por causa de 20 segundos? É borrifar a clorexidina numa gás e passar. Nem dá 20 segundos, dá 10. Vocês vão mesmo colocar em jogo o resultado do atendimento de vocês
por causa de 10, 15 segundos. E outra questão, tem desodorantes que são em creme, tem desodorantes que são esbranquiçados, né? Eles têm uma coloraçãozinha mais branca, assim, que fica branquinho na axila. Vocês sabem que o branco repele a luz, né? Ele cria uma camada de branco na axila e faz a refração da luz. Será que esse laser tá adentrando ali na axila? Será que tá dando resultado? Será que vai chegar lá na base do pelo mesmo? Então, 20 segundos que vai fazer diferença no atendimento de vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Levem para o coração de vocês e reflitam sobre isso, tá? A excelência, ela mora nos detalhes. No detalhe da tua avaliação, no detalhe da tua higienização, no detalhe do teu atendimento, no detalhe da tua aplicação e no detalhe do teu resultado. A excelência mora nos detalhes do teu atendimento. A diferença entre você ser um profissional mediano e ser um profissional excelente pode estar nos detalhes. Então comece a pensar aonde estão os detalhes que você está deixando passar, que não está trazendo excelência para o teu atendimento. Eu atuo com um laser que tem muita atração pela melanina. Fototipo muito alto acaba queimando, mesmo com a fluência baixa. Acaba tendo que indicar para o ND-IAG. Então, Lorena, eu não sei qual equipamento que você tem, mas eu vou te falar uma coisa que talvez te machuque, tá? Não existe um laser que tenha mais atração por melanina. Não existe. Todo tipo de fotodepilação, seja luz pulsada, seja LED, seja diodo, seja ND-IAG, seja Alexandrite, todos eles, trabalham por fototermólise seletiva. E ele é seletivo porque ele tem um cromóforo alvo, que é a melanina. Todos eles têm a mesma atração pela melanina. Talvez queime os pacientes pelo fototipo mais alto porque esteja inadequada a duração de pulso do teu equipamento. Ou outro tipo de parâmetro, tá? Mas não existe um laser que tenha mais atração por melanina. Talvez o protocolo do teu equipamento seja muito agressivo. E aí me vem uns 2 equipamentos na mente, assim, tá? Que aí você precisa adaptar o protocolo para atuar com pacientes de fototipo alto. Mesmo com fluência baixa, você consegue ter resultado com esses pacientes. Então, você pode estar perdendo o paciente para um outro tipo de laser, porque você não está sabendo atuar com o teu equipamento. Na região perianal, eu tenho dificuldade de arrumar uma posição adequada para acoplar a manopla. Então, tem várias posições que você pode trabalhar para fazer nessa região, né? Tem pessoas que trabalham meio de ladinho, assim, né? Com a perna mais dobrada. Tem pessoas que trabalham em decúbito ventral, né? Com a barriga para baixo na maca. E aí pede para a pessoa segurar ali, né? Eu não gosto muito dessa posição. Eu trabalho com a pessoa em decúbito dorsal, então de barriga para cima, né? Com as costas na maca e peço para a pessoa elevar as pernas. E aí eu consigo ter uma abertura ali da região e eu consigo acoplar bem a manopla. Mas também porque a minha manopla é bem pequenininha, né? Ela tem 1 centímetro quadrado. Então, quem trabalha com a manopla maior, às vezes vai ter um pouquinho mais de dificuldade em fazer o acoplamento dessa região. Mas você pode também aumentar o acoplamento utilizando um pouco mais de gel. E você pode também pressionar a manopla contra a pele. Tá? Então, você vai ter que ir adequando ali. Tem pacientes, por exemplo, que são mais gordinhas, que é um pouquinho mais difícil também. Tem pacientes que não têm tanta mobilidade, então não mexem tanto a perna, tanto para frente quanto para trás. Aí você também vai ter um pouquinho de dificuldade, você vai ter que ir se adaptando. Mas não é complicado não, tá? Mas tem que acoplar bem a manopla, porque se você disparar ela meio no ar, ali numa região que é um pouco mais escurecida, você corre o risco de gerar queimadura. E não é uma região muito legal de tratar queimadura também. É desesperador não conseguir resultado satisfatório, pior ainda, queimar o paciente. Sim, Ângela, é desesperador para qualquer profissional, tá? Independente se tem 6 meses de atuação como 10 anos, tá? Eu tenho pessoas que me procuram que são especialistas em laser há 10 anos e estão com dificuldade de ter resultado. E tenho pessoas que me procuram
que tem 5 meses de atuação que também não estão conseguindo resultado, começa a ver o rebote, tá? Então, o que muda, né? A adequação do profissional ao mercado. Não dá para dizer que a mesma maneira que eu trabalhava 5, 6 anos atrás é a mesma maneira que eu trabalho agora. Porque tem coisas que a gente vai adequando com o tempo. Você vai criando o teu próprio posicionamento quanto ao teu paciente, você vai colocando o teu paciente ideal, né, em prioridade. Então, você começa a direcionar o teu atendimento. Se você vai trabalhar com pacotes ou se você vai trabalhar com sessão individual, se você tem um foco maior em pacientes que nunca fizeram laser. Eu, por exemplo, a maioria dos meus pacientes não são pacientes que nunca fizeram depilação a laser. Hoje, na minha clínica, a maioria das minhas pacientes são pacientes que já fizeram depilação a laser em outros locais e não viram resultado, e aí vêm fazer comigo porque acham que vai dar resultado. Por quê? Porque eu faço uma avaliação minuciosa e a gente consegue descobrir por que é que não teve resultado. Se foi uma questão de protocolo, se foi uma questão de aplicação, se foi uma questão da condição da paciente. Porque o que a gente vê no mercado é uma exploração das dores das pessoas. As pessoas querem se eliminar os pelos. E aí oferece uma coisa inatingível. E a pessoa acha que vai alcançar. Então, se você vende depilação definitiva para fototipo alto, já prevejo desde já a frustração tua e da paciente. Porque não vai ter. Não vai ter. Ai, mas o meu equipamento é o melhor do mercado. Não vai. Não vai ter depilação definitiva em fototipo alto. Vai ter um resultado satisfatório? Talvez. Se você aplicar bem o protocolo bem certinho, talvez você consiga um resultado bem satisfatório. O que eu considero um resultado satisfatório para um fototipo alto? Que eu já alinho a expectativa com a minha paciente na primeira sessão da avaliação. Você vai ter uma redução de foliculite, porque pessoas de fototipo alto normalmente têm foliculite. Você vai ter um afinamento dos pelos, você vai ter uma diminuição dos teus pelos e eles vão demorar mais a crescer. Então, se você passa a gilete dia sim, outro também, que é o que normalmente acontece, você vai começar a passar a tua gilete aí a cada 20 dias. E vai reduzir a quantidade de pelos. É um resultado bom para você? Você acha que é interessante para você fazer esse investimento? Sim, eu acho que é interessante. Ok, vamos fazer. Não, não é interessante para mim porque eu queria eliminar os pelos. Então, não posso te oferecer isso, porque eu não vou conseguir chegar com segurança num resultado definitivo com você, porque senão eu vou te queimar. E explico para ela por que isso vai acontecer. Para ela não sair da minha clínica e ir em outra, e alguém dizer para ela, não, mas aqui a gente consegue, porque o nosso equipamento é melhor. Ela tem que entender por que é que eu não consigo chegar nesse resultado com ela. Porque não é uma questão minha, não é porque eu não quero. É porque fisiologicamente é impossível. Não fui eu que criei as regras, eu só sigo o protocolo. Não fui eu que inventei. As coisas funcionam dessa forma, elas são como são. Por isso que esse projeto aqui é simplificando a depilação a laser. Porque ela é simples, as pessoas é que inventam demais. A gente olha para o paciente e se você sabe o que limita a depilação, você sabe se aquele paciente vai chegar num resultado ou não. A pessoa vem aqui na primeira vez com marquinha de biquíni de fita, que parece que torrou. Eu vou conseguir fazer uma depilação efetiva? Não vou. É óbvio que não. Você pergunta para o paciente com que frequência você faz esse teu bronze aí? O ano inteiro. Vou conseguir ter resultado? Não vou. Aí eu falo, você está disposta a ficar aí uns 5, 6 meses pelo menos sem fazer? Não, não consigo. Então, você tem que escolher. Tudo não terás. Ou você quer a depilação ou você quer o bronzeado. As duas coisas não dá para fazer. E aí, isso é o quê? Posicionamento. Eu posso perder a paciente? Posso, mas eu prefiro perder a paciente por ser sincera, dizendo para ela, ó, dessa maneira não tem como fazer com segurança, do que perder a paciente por uma queimadura. Isso é posicionamento. É você saber colocar as cartas na mesa para a paciente. Para ela entender que quem entende de depilação entre eu e a paciente sou eu. Eu sou a profissional da depilação. Eu sei o que pode e o que não pode ser feito. Eu sei como deve ser feito. Então, não dá para o paciente chegar e dizer assim, não, mas eu não gosto do pontual, eu quero varredura. Você não vai no médico e fala assim, não, eu não gosto desse remédio, eu quero outro. Quem sabe o que vai curar a doença é o médico, não é a paciente. No laser é a mesma coisa, é posicionamento.
Existe um número correto de sessões para eliminação do pelo? Olha, nos artigos científicos a gente tem resultado de 4 a 10 sessões, tá? Então é uma janela muito grande. Então tem aquele paciente Gold, paciente fototipo 2, pelo preto, grosso, e que aguenta a depilação, que é ok para sensibilidade, e não tem nada assim, né, hormonal, nada, é o paciente Gold, redondinho ali, perfeito para depilação a laser. 4 sessões você vai ter um resultado assim, ó, 90% dos pelos. E aí, se você quiser continuar com ele depois, se ele quiser continuar fazendo mais 1 ou 2 sessões com intervalos maiores para você eliminar esse residual, dá para continuar também. Mas com 4 sessões você já consegue dar uma alta para vir para manutenção. Mas tem pacientes que você vai precisar das 10. O paciente que tem um pelo ali acastanhado, o paciente que não tolera tanto uma fluência alta, você vai precisar de mais sessões. Então, não existe um número certo de sessões. Por isso que eu faço personalizado. Eu avalio cada vez que o paciente vem para mim, eu reavalio para ver se precisa da próxima sessão. Então, não é errado se você quer trabalhar com um pacote de 10 sessões. Você pode continuar trabalhando com o pacote. Não tem problema você trabalhar. Só que tem paciente que não vai precisar das 10 sessões. E tem paciente que vai. Então, fica a teu critério aí direcionar isso como você quer trabalhar na tua clínica. E quando a gente aplica e o pelo não cede, mesmo com a fluência adequada. Se você tá com a duração de pulso adequada, com a frequência adequada e com a fluência adequada, né, no limite assim da sensibilidade do paciente, e ainda assim o pelo não cede, ele não se elimina, significa que você precisa subir ainda mais a fluência, mas você não vai conseguir porque o paciente não tolera. E aí, nesse caso, talvez você precise de mais sessões para que esse pelo vá... Porque ele vai mudar. Às vezes ele não está cedendo porque ele está na fase errada, né? Se ele não estiver na fase anágena, ele não vai morrer. Ele só vai morrer na fase anágena. Então, você tem que esperar ele entrar de novo na fase e daí você tenta de novo. Então, só que olhando, a gente não sabe em qual fase o pelo tá. Então, se você faz e nenhum pelo cede, continua sempre igual, aí você tem que avaliar alguma outra condição do paciente, porque é quase impossível que você não consiga eliminar nada, assim, dos pelos, tá? Se tá com o parâmetro ok, tudo certinho, é impossível que não esteja dando nada de resultado. Adstringente de pré-depilação pode ser usado para limpeza? Pode ser utilizado. Eu prefiro não usar porque tem que olhar a composição. Tem alguns que tem álcool. Eu prefiro utilizar a clorexidina. É barata, é fácil de encontrar, tem alto poder germicida, né, e bactericida. Então, ele é o mais eficiente. Né? O adstringente eu iria preferir utilizar para depilação a cera. Para o laser não acho necessário, porque você vai ter que ficar olhando a composição. Se tiver álcool, eu prefiro não utilizar. Nunca tinha pensado sobre a questão do desodorante ser branco, mas sempre pedi para o paciente não usar desodorante no dia da depilação e após, e quando passa eu retiro. Eu peço sempre para o paciente não usar depois, né? Então eu falo, olha, se possível não utilizar hoje o desodorante depois da sessão. Mas pensa, às vezes a pessoa vem 7 horas da noite fazer a depilação. Como é que você vai pedir para ela ficar o dia inteiro sem desodorante? Ela vai vir, né, querida? Às vezes passou o dia, não sei onde vocês moram, mas tem lugares que são super quentes. Então, deixa a pessoa utilizar o desodorantezinho dela durante o dia. Ela vem, você limpa, faz o procedimento, ela vai pra casa, toma o banho dela, dorme a noite toda. De manhã, passa o desodorante dela normal, tá? O importante é você não fazer em cima do desodorante. Depois também a gente cuida, porque o desodorante tem álcool, você não vai gerar... Não vai passar álcool em cima de um procedimento que você acabou, né? É um procedimento que gera inflamação, né? Lesiona um pouco a pele, então a gente tem que ter um certo cuidado. O NDIH, existem coeficientes de atração, tá? Ele é conduzido também pela hemoglobina, mas ele também tem o cromóforo da melanina, tá? Ele atua meio que misto ali, tá? Mas ele atua mais por conta do comprimento de onda dele, que é um pouco mais longo, né? Do que o diodo, por exemplo.
E aí o diodo ele vai atingir mais a melanina pelo comprimento de onda. O Nd:YAG, como ele vai mais profundo, ele acaba atingindo os vasos sanguíneos também. E aí a hemoglobina ela tem um coeficiente de absorção que se nutre ali do Nd:YAG também. Mas para o Nd:YAG chegar na hemoglobina, ele passa pela melanina. Só que ele passa dispersando o calor. Então ele não atinge tanto assim a melanina, tá? Não, ele não funciona pela hemoglobina, senão ele não eliminaria nenhum pelo. Porque no pelo a gente não tem hemoglobina, tá? Porque ele precisa chegar lá na hemoglobina. Eu entendi o teu raciocínio, que ele faz a cauterização dos vasos, né? Só que para ele chegar lá nos vasos, ele precisa seguir um caminho também. E ele não dispersa na pele. Então a gente não tem hemoglobina solta na pele. Os vasos estão lá embaixo. Para ele chegar lá embaixo, ele é conduzido pela melanina. E é por isso que ele elimina o pelo. Ele não elimina o pelo só porque ele cauteriza os vasos, tá? Senão a gente usaria, por exemplo, na luz pulsada, o filtro que a gente usa para fazer tratamento de vasos. E não o filtro da depilação, tá? Então, o coeficiente de absorção da hemoglobina é muito menor do que o coeficiente de absorção da melanina. A melanina é muito mais atraída pela luz do que a hemoglobina. Então, o Nd:YAG ele atua mais nos vasos sanguíneos por conta do comprimento de onda dele, e não pelo coeficiente de absorção. O laser de diodo, por exemplo, né? Ele chega... Vou mostrar aqui, né? A gente tem aqui, ó, o pelinho no início da fase anágena e aqui os vasinhos que nutrem esse pelo. Se eu disparar o laser aqui, nesse momento, nessa fase desse pelo aqui, ele não vai chegar aqui, porque eu não tenho melanina aqui em cima para puxar esse laser para chegar aqui. Ele precisa de um caminho aqui, sabe? Se ele chegar aqui e não tem pelo, ele dispersa aqui em cima. Ele não entra, ele não vai chegar aqui embaixo. Eu tenho que pegar o laser nessa fase aqui, vou disparar aqui, ele vai entrar, porque eu tenho aqui a melanina disponível, vai absorver e vai chegar aqui no vasinho, né? O diodo, ele tem de 800 a 812 nanômetros, então ele vai chegar por aqui assim, ó. E vai gerar uma inflamação nesse folículo e vai eliminar essa nutrição aqui. Daí vai gerar o edema perifolicular, a gente vai visualizar, eliminei esse pelinho, tá? O que o Nd:YAG faz? Ele tem um comprimento de onda um pouco maior, ele tem 1064 nanômetros, então ele entra por aqui, porque ele também tem o coeficiente de absorção da melanina. A melanina também puxa a luz do Nd:YAG por causa do coeficiente de absorção. Ele vai entrar pela melanina, só que ele não gera um calor tão excedente quanto o diodo, porque ele vai mais profundo. Então, o calor que era para chegar aqui, ele vai dispersando, ele não vem focal aqui e chega aqui. Ele vem dispersando aqui para chegar mais longo. E aí, ele chega até aqui embaixo, porque ele tem 1064 nanômetros. Então, ele acaba cauterizando os vasos aqui também. Por que ele é mais seguro para fototipo alto? Porque ele não gera calor aqui em cima, ele gera calor aqui embaixo. Mas para chegar aqui embaixo, ele tem que passar pelo pelinho aqui. Então, ele não puxa mais, não tem um laser que puxe mais melanina. Todos eles têm o coeficiente de absorção da melanina, todos são atraídos pela melanina. A questão é que quanto maior o comprimento de onda, menos calor ele vai gerar específico para a melanina. Então, ele vai atingir os vasos aqui embaixo também. Da mesma forma, se eu pegar os pelos nas outras fases, ó, tá vendo que ele não tá conectado na matriz? Então, eu vou eliminar esse pelinho aqui, ele vai cauterizar, vai cair, mas aqui vai se formar um novo folículo. Aqui, ó, forma um novo pelinho aqui e vai sendo eliminado a fase de repouso do pelo. Então, a gente tem que pegar o pelo com o parâmetro certo, com a temperatura certa, na estrutura certa e na fase certa. A boa notícia é que a gente tem basicamente 80% dos pelos nessa fase e o restante nas outras.
Então, não é difícil a gente pegar pelo nessa fase. Se você faz 10 sessões e você não conseguiu pegar nenhum pelo nessa fase, é porque o teu parâmetro está errado, o teu protocolo não está sendo bem definido. E aí a gente tem as intercorrências. Em relação à duração de pulso, o que você recomenda? Qual você mais usa? A duração de pulso, ela sempre vai ter relação com o fototipo do paciente. Quanto maior o fototipo, maior a duração de pulso. Quanto menor o fototipo, menor a duração de pulso. Quanto menor a duração de pulso, mais calor a gente gera. Quanto maior a duração de pulso, menor o calor gerado. Esse é o raciocínio que vocês têm que ter. Não existe uma receita de bolo, gente. Eu sei que vocês querem. Eu sei que vocês querem uma receitinha de bolo para seguir, mas não existe. O que faz diferença do protocolo é a interação dos parâmetros. É a maneira como você vai montar o protocolo da conexão dos parâmetros. Então, não é um parâmetro isolado que vai dar resultado. É a interação deles. É como se fosse uma balança. Nunca tive um paciente Gold. Eles são raros, Ângela. Eles são muito raros. E é por isso que a gente tem problema. Porque a gente tem pouquíssimos pacientes Gold. Os que têm condição de pele clara e pelo preto, normalmente tem uma super sensibilidade. Porque um pelo preto grosso, ele dói. E aí as pessoas não toleram uma alta fluência. É muito difícil ter um paciente Gold. Tenho muita dificuldade em resultado na região de busto. Região de busto é bem complicado mesmo, mas é porque a gente tem normalmente um pelo fino e mais claro, né? É mais uma penugenzinha que a gente tem. Então, o que a gente vai ter de resultado no busto? Para pelo preto, para pelo mais grosso. Então, não adianta a gente prometer para paciente que vai sumir essa penugenzinha, porque não vai. A penugenzinha vai ficar, gente. O que vai sumir é o pelinho mais grosso mesmo, o pelinho preto. Como abordar uma paciente de fototipo alto que não foi alinhada essa questão da eliminação do pelo na avaliação? Me dá uma sugestão. Senta com ela e avalia de novo. E aí você vai abordar ela explicando tudo isso para ela. Eu tenho essa maquete, e aí eu mostro, ela é muito didática, porque ela tem pelinhos bebês. E aí eu ensino as minhas pacientes que elas têm os pelinhos assim na pele, e é assim que funciona. E aqui a gente tem melanina e explico para elas tudo. Antes de ter isso aqui, eu tinha um desenho que eu mostrava no computador, no celular, e eu explico de cabo a rabo a depilação para minha paciente na primeira sessão. Enquanto ela não entender, eu não começo a fazer a depilação, porque ela precisa saber aquilo que ela tá pagando. Porque assim, gente, a minha sessão, se for comparar com o preço aqui da minha região, ela é muito acima o valor. Eu não tô falando do preço, tô falando do valor. Porque realmente eu sento com a minha paciente e eu entrego valores para ela. Eu tenho interesse em dar resultado para minha paciente. Eu tenho interesse que ela tenha resultado o quanto antes. Eu falei, a minha maior satisfação é dar alta para paciente. Não quero paciente que fique 1 ano aqui comigo fazendo depilação. Eu quero ter 4, 5 sessões daqui a 1 ano de novo. É isso, você tem que abordar a paciente explicando para ela como funciona a depilação, como você vai trabalhar e o que ela tem que esperar do teu trabalho. E aí você alinha a expectativa com ela. Paciente bem orientado não dá trabalho, gente. Não dá. Eles são uns amorzinhos. Preciso comprar um quadro desse. Quem faz essas maquetes, gente, é a Kátia Biscuit. Eu vou postar depois para vocês encomendarem com ela. Ela não faz só de pelos, assim, para quem trabalha com pele, com outras coisas também. Ela é especializada em maquetes da área da saúde, tá? Fica bem bonitinho, assim, ó, bem didático. Eu tenho uma paciente assim, fototipo 5, que na época comprei a ideia do fabricante de que era possível ter depilação definitiva em todos os fototipos. E aí, quando você não conseguiu entregar resultado definitivo para paciente, de quem é a responsabilidade? Da profissional, né? O fabricante, ó, nunca nem ouviu falar. Todo mundo quer a maquete, né? Eu vou falar pra Kátia pra ela só digitar influencer da maquete dela. Eu vou postar depois uma fotinho dela, eu vou marcar a Kátia pra vocês encomendarem, tá? A depilação a laser, gente, ela
de verdade, assim, do fundo do meu coração, ela muda a vida da gente. E muda a vida dos pacientes também. Há muito tempo, a depilação a laser deixou de ser um luxo. Ela é um procedimento de saúde. Vocês sabem o que é para uma paciente que a vida inteira usou um shorts na praia porque teve foliculite na virilha e nunca conseguiu ter essa liberdade, e de repente ela faz um tratamento com você de 5 sessões e começa a ir na praia de biquíni? Pode parecer uma coisa pequena, sabe? Mas muda a vida das pessoas. Muda a vida. As pessoas não têm mais esse tempo de ficar indo todo mês fazendo depilação com cera, de ficar deixando o pelo crescer, de tendo que ficar lidando com foliculite, com mancha de pele, alergia de cera. As pessoas não têm mais esse tempo. Então, o que a gente tem nas mãos como depiladora laser é uma relíquia. A gente tem um procedimento nas mãos que pode aumentar o faturamento da clínica de vocês, trazer mais liberdade para as pacientes, engajar com outros tratamentos que vocês façam, porque, por exemplo, a paciente tem que manter sempre a pele bem íntegra, a pele bem hidratada. Se você trabalha com banho de lua, com esfoliação corporal, com hidratação corporal, é uma coisa que engaja outras coisas. Se você trabalha com clareamento íntimo, com clareamento de manchas, tudo isso você engaja com outros procedimentos. E receber um feedback de uma paciente, assim, que você manda mensagem para ela, vamos marcar a tua sessão, e ela fala, não vou marcar porque eu não tenho mais pelos. A gente dá pulinhos de felicidade. Eu, pelo menos, dou. A minha maior felicidade é quando a paciente me manda, Gabi, desmarca a minha sessão porque não veio nada de pelo. Porque aí eu afirmo que eu não tô ficando louca. Que tudo isso que eu venho falar pra vocês é real. Porque acontece comigo. Eu não venho aqui porque eu sou professora. Porque eu sou mentora das pessoas. Eu não vim de dentro de um livro. Eu trago pra vocês o que eu vivo na minha clínica e nas outras cidades que eu atendo. Mais do que ensinar pra vocês a teoria, de ensinar como funciona a depilação a laser, de ensinar a fisiologia, a anatomia, eu quero que vocês tenham o manejo do atendimento das pessoas. Porque é isso que eu prezo aqui na minha clínica, um atendimento humanizado. Que as pessoas venham e se sintam acolhidas. Porque não existe nada pior do que você chegar numa clínica que tem 10 pessoas na recepção esperando para serem atendidas, porque está tudo atrasado, porque marcam uma paciente em cima da outra e não preveem, né, as coisas que acontecem ali no meio. E você chega, a pessoa mal te olha e você já é atendida, mal te pergunta como você tá, como foi no mês passado, já te atende, já te manda para casa e já marca outra sessão. E aí você chega e fala, olha, eu não vi tanto resultado assim na última sessão. E a pessoa, não, isso é normal. É normal, é porque você não terminou ainda, você fez poucas sessões. Não tem nada pior do que isso. Não tem nada pior. Porque quando eu vivo isso, eu acho péssimo. Então não é essa a experiência que eu quero trazer para as minhas pacientes. Eu quero que a minha paciente venha e ela se sinta acolhida, que ela saiba que aquele tempo que ela está aqui comigo, eu estou inteiramente para ela. Que eu estou aqui para minha paciente e que eu estou aqui para tirar todas as dúvidas dela. Eu pergunto várias vezes para a paciente, você tem alguma dúvida? Aconteceu alguma coisa no mês passado? Como é que ficou a tua pele? Passou o hidratante que eu te indiquei? Depois do procedimento, como é que ficou? Sentiu alguma reação? Ficou mais ressecada a pele? Como é que foi o banho depois da sessão? Então, são pequenas coisas que a pessoa percebe que você está interessada no tratamento dela. Porque, de verdade, eu às vezes não consigo gravar o nome de todas as pacientes, porque eu atendo 7, 8 cidades, né? Então, tem muitas pacientes. Eu não lembro o nome, assim, de todas e já me vem na mente a pessoa. Mas enquanto ela está ali comigo, eu tenho a ficha dela aqui. Eu sei exatamente o que eu fiz na sessão passada. Eu anotei tudo aquilo que ela me falou da sessão passada. E eu consigo dar uma continuidade ao atendimento dela. Então, eu pergunto para ela como foi. Por exemplo,
Vocês sabem que tem um período mágico aí do mês que as mulheres ficam mais sensíveis, né? Vocês acham que no período que antecede ali esses dias que a pessoa está mais sensível, você vai conseguir subir a fluência normalmente? Você vai conseguir gerar mais dor nessa paciente? Não vai. Então é lógico que você não vai decorar o período fértil da tua paciente, de todas elas. Mas se você perguntar para ela quando ela chegar, olha, você está próxima da tua menstruação? Quando foi tua última menstruação? E anotar, você vai saber se ela vai sentir mais dor ou não. E aí você já prevê, olha, talvez você esteja mais sensível, tudo bem? Vai me falando como é que tá. É manejo do atendimento, é manejo. A pessoa se sente acolhida. Não tem a ver com você ter uma clínica que é um império. Porque eu sei que eu falo isso aqui pra vocês, de posicionamento e da pessoa ser acolhida e tudo. Eu sei que tem pessoas que interpretam assim, ai, mas eu não tenho dinheiro agora pra montar uma clínica assim. Eu não consigo dar conforto para minha paciente porque eu atendo numa salinha aqui na minha casa. Ou eu atendo num salão que é bem pequenininho, não tem tudo isso. Gente, ser acolhido e dar um bom atendimento para tua paciente não quer dizer que você tenha que ter dinheiro para isso. Não quer dizer que você tem que construir um império e rolar um tapete vermelho para tua paciente entrar. Mas vocês, olha, ficariam de queixo caído de perceber como um bom dia, com um sorriso no rosto e perguntar alguma coisa bem pontual da paciente faz diferença. Porque a paciente tem confiança em você. Porque a paciente vai olhar para você e vai dizer, nossa, que pessoa agradável de fazer um atendimento. Então não tem a ver com você entregar um monte de coisas para a paciente. Tem a ver com você ser autoridade e estar ali de verdade interessada pelo atendimento. Isso vai fazer diferença, porque você sentar com a tua paciente e conversar com ela e fazer uma avaliação bem direcionada para dar um atendimento personalizado para ela custa R$0. Custa R$0 você fazer isso. E se você fizer o melhor que você puder com as condições que você tem, é ser autoridade. É ser. Porque não dá só para parecer autoridade. Não é para você amanhã colocar um blazerzinho, tirar uma foto bonita e aparecer no Instagram e achar que você é autoridade na depilação a laser. Não é isso que faz você uma autoridade. Tá cheio de gente de blazer aí na internet que não sabe nem o que é o parâmetro da depilação. Agora, pergunta para uma paciente sobre o resultado dela. Se faz diferença se você tá atendendo ela de blazer ou não. Se você entregar resultado para tua paciente, você vai poder fazer o que você quiser na internet. Você vai se posicionar da maneira que você quiser, desde que você se posicione. As pessoas olham para você pelos resultados que você entrega. Nada vende mais depilação a laser do que entrega de resultado. No início, se você tiver boa lábia, você pode até enganar umas pessoas, mas isso não se sustenta se você não souber entregar resultado na depilação a laser. E eu tô falando de resultado satisfatório, eu não tô falando de entregar resultado com 20 sessões não, tá? Eu tô falando de entregar resultado satisfatório para tua paciente. Então, nada vai fazer mais a tua autoridade, nada vai construir mais os pilares bem sólidos da tua autoridade do que a entrega do teu resultado. Depois, se você quiser construir um império na tua clínica, você faz isso. Daí você vai mudar um pouco o padrão dos teus pacientes. Mas se você quiser trabalhar com o melhor que você tem hoje e entregar o melhor para os pacientes que você já tem, a tua autoridade vai ser construída a partir de agora. E aí você sabe se você quer aprender a nadar ou se você quer usar as boinhas de braço para não afundar no mar aí da depilação. Pode dizer um pouco sobre a diferença do laser para o LED? Em questão de parâmetros, Aiane, não muda nada. Eu sei que minaram o mercado aí com um marketing de que o LED era a revolução da depilação a laser e que muita gente ficou com medo de perder espaço pro LED, blá, 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 né? Enfim.
O LED, a minha questão pessoal com o LED é que ainda tem poucos estudos, né? E como eu faço o protocolo por estudo científico de comprovação, né? Se a gente for comparar aí laser com LED, a gente tem 1.200 artigos do laser contra 5 do LED, né? E os 5 bem duvidosos ainda. Então, em questão de parâmetros, são os mesmos. Por quê? Porque o LED ele é um diodo emissor de luz. O que muda é que o LED ele é uma luz fria e mantém mais o resfriamento da ponteira, mantém mais o resfriamento do procedimento. Então, ele é um pouco mais confortável, mas ele não é indolor e ele é capaz também de gerar resultado tanto quanto o diodo, tanto quanto outros tipos de laser, triple wave, enfim. Eu acho que a longo prazo a gente vai ter até estudos comparativos quanto a isso e vai se chegar ao mesmo resultado, porque na prática clínica é o que a gente observa. A minha ressalva para o LED é a programação. Assim como a gente tem vários equipamentos do mercado aí da depilação a laser que são bloqueados, o equipamento do LED também veio com vários problemas aí para o profissional montar o protocolo personalizado. Embora ele tenha a aba lá de customizado, a gente não tem como fazer o customizado total no LED, porque a gente sobe a fluência, ele sobe também a duração de pulso, tem uns parâmetros meio confusos, enfim. Mas ele é um bom equipamento, entrega resultado tanto quanto o laser, e se o profissional souber adaptar a programação, consegue ter resultado. Então, em questões científicas, a gente não tem uma comparação do que é melhor do que o outro. Teoricamente, é para ser a mesma coisa, e o LED é um pouco mais confortável do que o laser. Mas a gente tem equipamentos aí de depilação a laser que tem um potencial de resfriamento tanto quanto o LED. Então, posso te dizer que o LED é mais confortável do que o equipamento que eu uso, porque o meu equipamento chega só até -5 de resfriamento. Só que isso não torna o meu procedimento menos confortável, porque eu uso gelo nas minhas pacientes. Eu não confio só no resfriamento da ponteira. Inclusive, se eu trabalhasse com o LED, também usaria gelo, né? E já que eu toquei no assunto do gelo, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, porque essa semana eu recebi uma mensagem de uma profissional que trabalhou com o LED. Não era com LED, não, era outro equipamento. E ela fez uma queimadura por gelo na paciente. O que ela fez? A ponteira do equipamento dela congelou e ela aplicou com a ponteira congelada. E quando a ponteira congelou e tocou o gel na paciente, o gel congelou também e grudou na pele da paciente. E aí arrancou a pelezinha. Então, gerou uma queimadura por gelo. Então, quando vocês forem usar esses equipamentos que fazem um super resfriamento de ponteira, legal, ele congela, tirem a fotinho lá, postem na rede social dizendo que tem um alto poder de resfriamento, que isso torna o procedimento mais confortável, façam o marketing de vocês, é legal. Na hora de aplicar, vocês peguem uma gazezinha ou uma toalhinha descartável, um paninho molhado, enfim, qualquer coisa que vocês tenham aí e limpem esse gelo da ponteira antes de aplicar. Porque o gelo em contato com o gel, que também é gelado, vai congelar o gel e vai fazer queimadura por gelo, tá? Então, muito cuidado, utilizem o gelo da ponteira assim com sabedoria, tá? Ele resfria, legal, que bom que resfria bastante, mas o gelo não é interessante para vocês manterem em contato na hora do disparo do equipamento, tá? Então, vamos recapitular aí as intercorrências que a gente tem, né? A maior de todas agora, efeito rebote, mais conhecido também como hipertricose paradoxal nos artigos científicos. Temos também as queimaduras, lesões de hiperpigmentação pós-inflamatória, lesões de hipopigmentação pós-inflamatória. A gente tem também foliculite. Foliculite também é uma intercorrência da depilação a laser, tá? Embora a gente tenha uma consideração como o laser como tratamento da foliculite, a gente tem também a foliculite como uma intercorrência da depilação. Por quê? Porque quando a gente faz a depilação a laser, né? Adentrei aqui com o laser, né? Gerei calor aqui, 60 graus. Esse pelinho que tá aqui dentro, ele vai cauterizar. Ele vai queimar aqui dentro, vai virar carvãozinho. Só que se eu peguei o pelo, e esse aqui morreu, porque eu atingi aqui a estrutura. Mas só que se eu pego um pelo nessa fase ou nessa fase, ele vai adentrar aqui, vai cauterizar aqui dentro, mas depois vai formar um folículo novo aqui e vai empurrar o pelinho bebê, né? Então, esse pelinho aqui, ele vai empurrar esse pra cima. Só que esse aqui tá queimado, ele tá carbonizado ali dentro.
Ele tá carbonizado, ele vira um carvãozinho. Então, nesse empurrar aqui, esse pelo tem mais dificuldade de sair. E aí ele inflama aqui em cima. Como é que a gente evita a foliculite pós-depilação a laser? Vou dar essa dica aqui, que eu só falo para as minhas alunas lá do curso. Mas como já tá tarde, algumas pessoas aí desistiram, já foram dormir, eu vou dar essa dica só para quem ficou aqui, tá? Como é que a gente evita foliculite pós-depilação a laser? Isso aqui é ouro, tá? 2 dias depois da tua sessão de depilação, 2 dias, fiz hoje, quarta-feira. Quinta, sexta-feira, a tua paciente vai fazer o quê? Vai ou passar a lâmina, ou vai fazer uma esfoliação aqui nessa pele. Porque aí eu vou tirar esse pelinho com carvão. Ele vai sair e o pelinho bebê aqui vai conseguir crescer normalmente até chegar nessa estrutura. E aí eu não vou gerar foliculite aqui. Então, ele pode passar a lâmina ou fazer a esfoliação. Depois disso, hidratante. Qual o melhor hidratante? O que ele já está acostumado, que a pele dele já está habituada. Se ele não utiliza nenhum hidratante, CeraVe, Cicaplast, Bepantol. São os melhores que tem pra gente hidratar essa pele a longo prazo. Então, você vai tirar essa pelezinha, esse pelo carbonizado daqui e vai ter uma melhor adaptação do pelo novo que está crescendo. E você vai evitar a foliculite. É uma intercorrência facilmente evitada e que a maioria das pessoas não faz isso, não orienta os pacientes e acaba gerando intercorrência aí de foliculite nos pacientes. Então, vamos voltar, né? Temos efeito rebote, queimaduras, hipopigmentação, hiperpigmentação e foliculite. São as principais intercorrências que a gente tem na depilação. Qual é a melhor forma de evitar todas elas? Avaliação. Uma avaliação bem direcionada vai fazer você montar o teu protocolo personalizado e gerar um bom resultado para o teu paciente sem ter intercorrência. E se você tiver intercorrência, fazer o manejo correto dessa intercorrência, acolher a tua paciente e mostrar o posicionamento do que você sabe que está fazendo. E podem acontecer intercorrências, mas que você está pronta para cuidar disso também. Indica algum hidratante específico para a área íntima? Bepantol Derma. É o melhor que tem. Se a paciente não se importar, pode ser o Bepantol normal mesmo, só que ele é um pouquinho mais oleoso, né? Aquele de bundinha de neném. Mas o Bepantol Derma, ele é mais fluido, é mais fácil de passar. Mas a formulação é a mesma, só o condutor que é diferente, né? A base. Já estamos aí há algum tempo de aula. Hoje a gente falou sobre as intercorrências. E eu acho muito importante, todas vocês que estiveram aqui até agora, as que passaram, enfim, que a gente saiba que as intercorrências existem e que elas vão acontecer. E que se você não estiver preparada para lidar, para manejar as suas intercorrências, você vai ter problema com o teu paciente. Então, é muito importante que você consiga fazer esse manejo das intercorrências na depilação. Claro que se você tiver conhecimento para gerar teu protocolo personalizado, você vai ter muito menos intercorrência. Mas é importante que você saiba fazer o manejo, porque isso torna você uma profissional autoridade. A profissional que fala, não, que tudo é normal, que isso é assim mesmo, que acontece. Ou pior, joga a culpa na paciente, que fala, não, isso aí foi alguma coisa que você fez. Porque quando você saiu não tava assim, não. Você tem que pegar para você a responsabilidade daquilo que você está fazendo. Se é só para o paciente virar uma axila ambulante para você, e você só passar gel e aplicar protocolo pronto de equipamento e ser aplicador de laser, tudo bem. Não tem problema nenhum, tem mercado para todo mundo. Mas você vai se afogar nesse mar aí de depilação. Porque, olha, a gente tá em 2023, escrevam o que eu tô falando. Daqui 4 anos, a gente vai ter um número ascendente de profissionais dentro da depilação a laser. E a gente nunca vai ver um número tão grande de intercorrências como daqui 4 anos. Eu não quero estar nessa estatística. Eu quero continuar trabalhando personalizado,
e quero continuar tendo redução de intercorrência, quero continuar tendo resultado de excelência. E quero levar o maior número de pessoas comigo. Não quero ver vocês no meio desse mar de intercorrências que vai acontecer no mercado. E eu digo para vocês porque é muito fácil comprar um equipamento hoje. E no Brasil, a depilação a laser ela é considerada um procedimento livre, ela não é privativa de nenhuma profissão. Qualquer pessoa pode aplicar o laser. Mas eu prefiro que a pessoa aplique se tiver conhecimento. Se vocês não se capacitarem, vocês vão ficar para trás nesse mar. A onda vai vir e vai levar vocês, hein? Vocês aprendam a nadar para conseguir aplicar a depilação a laser de uma maneira correta. Ai, mas os aparelhos mudam, são mais tecnológicos, blá, 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 blá. Fisiologia e anatomia das pessoas não muda. Não é porque os equipamentos estão mudando que a forma que o equipamento trabalha mudou. Todos eles continuam trabalhando com fototermólise seletiva. Todos eles. O método é o mesmo. Então, tudo que se comprova cientificamente ainda funciona. Porque a anatomia e a fisiologia das pessoas não mudou. As pessoas continuam tendo pelo assim, nas fases que o pelo cresce, continuam tendo melanina também na pele, continuam tendo foliculite. As pessoas não mudaram. Os equipamentos é que mudaram. E mudaram para trazer mais conforto, não mais resultado. Eu prefiro resultado do que conforto. Mas cada um trabalha da forma como quiser. A Priscila disse que vai de barquinho comigo. Aqui a gente não tem barquinho, Priscila, a gente vai de lancha. O que a gente gosta é de velocidade. A gente gosta da adrenalina da depilação a laser. Porque se for para se posicionar e ficar no meio do muro, a gente nem levanta. A gente gosta mesmo é do caos. A gente gosta é da adrenalina. Amanhã chove no meu direct gente me xingando. Ah, porque a varredura funciona assim. Porque a depilação a LED é melhor que o laser. Blá, 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 blá. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem se você quiser continuar trabalhando com varredura. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu só quero trazer aqui para vocês a melhor forma de você ter resultado. Que é a forma como eu consegui ter resultado. E eu também já fui assim. Também já achei que eu estava no caminho certo. Também já achei que tudo bem trabalhar daquela forma, porque sempre trabalhei dessa forma e nunca aconteceu nada. Até acontecer. E tá tudo bem se você quiser trabalhar de outra forma. Existem várias formas de chegar no mesmo lugar. Existem vários caminhos para você chegar no mesmo lugar. Alguns caminhos são mais tortuosos, alguns caminhos são mais demorados, alguns caminhos têm mais buracos no caminho. Mas existem vários caminhos. E tá tudo bem quem não quiser seguir o mesmo caminho que eu. Quem quiser ir de barquinho a remo, quem quiser ir de jet ski, quem quiser ir de navio, tudo bem, eu vou de lancha. Numa pessoa fototipo 4 e 5, você indica sempre colocar uma duração de pulso maior? Não sou eu que indico, Matheus, são os artigos, tá? Cientificamente, o que acontece? A duração de pulso é o tempo de atuação da luz na pele. Quanto maior o tempo que a luz fica atuando aqui, mais ela dispersa o calor. E se ela dispersa o calor, ela não gera atrito com a melanina da pele, porque está dispersando o calor, vai gerar menos calor, né? Então, se eu tenho mais melanina na pele, que se compete ali com a melanina do pelo, eu preciso gerar menos calor, porque senão eu vou queimar essa pele. Então, eu preciso ter uma duração de pulso maior. Então, é uma questão fisiológica. Se eu usar uma duração de pulso curta num paciente de fototipo 5, fototipo 4, eu vou queimar esse paciente. Porque a duração de pulso é o parâmetro que vai proteger a pele, justamente por esse tempo de exposição. Quanto mais tempo eu fico expondo à luz, menos calor eu estou gerando. Ele demora mais tempo para entregar a energia. Então, ele tem mais tempo ali para dispersar. Se eu entrego tudo de uma vez, tudo bem rapidinho, eu entrego muito focado. E aí, naquele ponto focal ali, eu gero mais calor. Então, num fototipo baixo, 2, 3, eu posso usar uma duração de pulso curta. Num fototipo alto, eu tenho que utilizar uma duração de pulso maior. Porque senão eu vou queimar esse paciente.
E aí vai gerar problema. Então, não sou eu que indico, são os artigos aí, milhares de artigos científicos que falam que a gente precisa trabalhar dessa forma. Lembrando que essa programação que eu passo para vocês aqui, ela serve para depilação a laser, tá? A luz pulsada, embora tenha os mesmos parâmetros, a programação é diferente. Então, não se baseiem, para quem trabalha aí com luz pulsada, que eu sei que tem um pessoal que assiste a live, não é a mesma programação, tá? O raciocínio é o mesmo, mas os números não. Então, não dá para utilizar a mesma programação do laser na luz pulsada, tá? Então, a aula de hoje foi essa, pessoal. Muito obrigada a todos que ficaram aí na aula até essa hora, já são 10h20 da noite. Passamos um tempo aí a mais até do que estava programado. No início era 1 hora de aula, né? Agora já vai 2, de repente está em 3 horas. A gente se empolga. Muito obrigada a vocês que ficaram até agora. Eu espero que faça um pouquinho de diferença para vocês essa aula das intercorrências. Eu acho muito importante, muito válido a gente sempre estar atento às intercorrências. Eu sempre falo que a gente não pode perder o medo nunca de gerar uma intercorrência, porque quando a gente perde o medo de fazer coisa errada, a gente se sente especial demais, a gente se sente inatingível, a gente começa a fazer coisa errada. A gente acha que pode tudo e perde a mão. Então, tudo a gente faz com muito respeito. A gente faz com um pouquinho de medo sempre, mas não pode ser o medo que paralisa. Então, a gente tem que levar em consideração sempre essas intercorrências, tá? Então, eu não sou a prova de balas, eu sou a prova de intercorrências porque eu cuido muito daquilo que eu estou fazendo. Então, eu presto muita atenção, independente de pouco tempo que eu estou trabalhando. Eu vou trabalhar 20 anos com depilação a laser e eu vou continuar tendo o mesmo cuidado com as intercorrências. Então, a atenção, o respeito com os pacientes faz muita diferença, tá? Então, levem isso para vocês. Uma boa noite para vocês. Um beijo, um bom descanso.